Fala galera da GT Treinamentos, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Leonardo Patrick e eu sou nutricionista. Eu estou muito feliz por ter recebido esse convite e hoje eu vim conversar especialmente sobre o açúcar. Quando falamos em açúcar, eu imagino que a primeira coisa que vem na sua cabeça é aquele açúcar branco de cozinha, não é mesmo? Outras coisas que você pode ter pensado são nos bolos, nos chocolates, nos docinhos de festas, nos sorvetes, no brigadeiro, tudo muito gostoso, não é mesmo? Isso a gente não pode negar. Mas o açúcar não se baseia somente nisso. Quando eu tinha 16 anos, por falta de informação, eu cometi um erro. Pelo que eu me lembre, minha família sempre consumiu muito refrigerante. Assim, na minha infância e adolescência, praticamente todas as refeições na minha casa eram servidas com refrigerante. Por volta dos meus 17 anos, eu decidi que iria começar a fazer atividade física, no caso, foi a academia, e mudar o meu estilo de vida. Foi aí que eu decidi parar de beber refrigerante. Eu sabia que tinha muito açúcar no refrigerante e nesse estilo saudável e novo, para mim não fazia sentido continuar consumindo o refrigerante. Eu fiquei todo empolgado com a academia, saí para comprar suplementos sem nem saber o que eu precisava. Fui sem orientação profissional e olha só o que aconteceu. Chegando na loja, o vendedor me convenceu que o melhor suplemento para mim seria o Whey Protein. E aí eu acabei comprando. Mas você nem vai acreditar. Esse vendedor disse para mim que eu poderia tomar o Whey com suco de caixinha, porque ele era mais saudável e, segundo ele, ficaria muito mais saboroso. Então, eu fui lá e comprei o tal suco de caixinha, sabor uva, e o Whey. E, de fato, ficou bem gostoso mesmo. E assim, eu fui tomando por umas 2 semanas. Fui tomando até que eu tive uma alergia por outros motivos. Não foi por conta nem do Whey e nem do suco. E por causa dessa alergia, tive que passar a ler os rótulos dos alimentos. E quando fui ler o rótulo, para minha surpresa, havia mais quantidade de açúcar do que o refrigerante. Moral da história: eu nem pude falar que eu fui enganado porque em nenhum momento eu me interessei mais por essas informações sobre esse assunto, enfim. Eu simplesmente consumia, mas de fato existia um senso comum que entendia que o suco era saudável e assim eu fui consumindo tranquilamente. Mas eu acabei com isso ganhando peso. Eu te contei essa história para te mostrar que muitas vezes amigos bem intencionados, sobretudo quando o assunto é alimentação saudável, mas nem tudo é o que parece. Cabe a cada um de nós buscar informações de qualidade que nos ajude a tomar as melhores decisões. Se você procurar no dicionário o que é açúcar, o açúcar é uma substância cristalizada de sabor doce, extraída da cana-de-açúcar ou da beterraba. É esse o açúcar que a maioria da população tem em suas casas e provavelmente você também tem. Esse é o açúcar refinado, resultado de um processo de industrialização, mas existem outros tipos de açúcar, além desse que você conhece do supermercado. Eu vou te explicar melhor, fica aqui comigo. O açúcar é um tipo de carboidrato que pertence ao grupo dos carboidratos simples. Existe uma classificação dos carboidratos que os dividem em 2 grupos: o grupo dos carboidratos simples e os carboidratos complexos. Nós vamos focar só no carboidrato simples porque o nosso objetivo hoje é falar sobre o açúcar. Mas para que eu estou te contando isso? Para que você entenda como esse nutriente se comporta dentro do seu organismo. No processo de construção de hábitos saudáveis, seja na alimentação ou na prática física, é muito importante que você conheça o seu corpo e como que ele funciona. Isso vai te ajudar na tomada de decisões para que você faça as melhores escolhas para a sua saúde. Mas voltando, os carboidratos presentes nos alimentos que você ingere entram no seu organismo convertidos em açúcar. Esse açúcar que é responsável por gerar energia vital que o seu corpo precisa para que ele funcione. Uma pessoa que ingere pouco carboidrato pode ter sintomas como fraqueza,
raciocínio lento, tontura, desmaios, entre outras coisas. E o excesso também é ruim. As pessoas podem desenvolver algumas doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, podendo até desenvolver cânceres. A grande questão em relação ao açúcar, como eu já disse, é que não existe apenas um tipo. Então, eu quero te contar quais são os melhores açúcares para a produção de energia vital para o seu corpo e onde encontrá-los. E também vou te indicar aqueles que devem ser evitados. Começando pelo açúcar que não traz nenhuma vantagem, vamos falar da sacarose, que é o açúcar refinado que você encontra nos supermercados. A sacarose é o resultado de um processamento industrial físico-químico que acaba extraindo o caldo de cana ou o açúcar da beterraba. Nesse processo há também a adição de produtos químicos e sintéticos que são prejudiciais para a saúde. Quando o açúcar da cana e da beterraba passam por esse processo, são retirados também as fibras, as proteínas e os minerais desses alimentos, que é a cana e a beterraba. E assim é formado o produto final, que é a sacarose, com altíssimas quantidades calóricas e que no processo de quebra no seu organismo acaba liberando muita glicose e frutose no seu sangue. Ou seja, a sacarose granulada é um produto que tem zero nutriente, zero de energia vital para o seu organismo, além de ser responsável por quadros de alergias, uma vez que o seu organismo não reconhece o açúcar refinado por ele ser um produto químico industrial produzido pelo homem. Como se já não bastasse, a sacarose, o açúcar de supermercado, além de todos esses malefícios, promove a desmineralização do seu organismo. E o que isso faz? Isso acaba gerando a falta de alguns minerais, como cálcio, magnésio, cobre e o selênio. Minerais que são essenciais para um bom funcionamento do seu corpo. Agora, falando dos açúcares naturais, temos a glicose e a frutose. São os únicos carboidratos responsáveis pela energia vital. E são simples porque a partir do momento que eles são ingeridos, já estão prontos para o seu organismo utilizar. Então vamos entender isso melhor. A glicose é encontrada em cereais como aveia, granola, chia, mas também é encontrada em batata, mandioca e alguns outros legumes. Já a frutose é encontrada em frutas, no mel e alguns legumes também. Esses são os açúcares naturais que promovem energia. São esses os tipos de açúcares indicados para que você deseje uma vida mais saudável. Mas como tudo, os alimentos fontes de glicose e frutose devem ser consumidos com moderação. A frutose, por exemplo, é o principal nutriente para formar o colesterol quando consumido em excesso. E a glicose, quando está em excesso, acaba estimulando a insulina e esse aumento da insulina ele estimula a produção de mais colesterol pelo fígado. Então, mesmo sendo indicado, o bom senso sempre prevalece. E como saber se eu devo consumir e qual que eu devo consumir, Nutri? Bom, o que você deve evitar é a sacarose, o açúcar refinado que encontramos nos supermercados, dentro dos refrigerantes, nos biscoitos, nos sucos de caixinhas, nos achocolatados, nos sorvetes, entre outros. Mas não se prenda só a esse nome. O açúcar ele pode ter vários nomes, como açúcar mascavo, demerara, dextrina, entre diversos outros nomes que você também depois pode estar pesquisando. Em cada embalagem pode vir nomes diferentes, por isso é importante identificar e saber ler os rótulos. E os tipos de açúcares que você deve dar preferência são para os açúcares naturais, que seriam a glicose e a frutose, encontrados em frutas, cereais, pães integrais, batata, mandioca, legumes, mel. E eu sei que no começo é impossível deixar de comer tudo. Como eu falei no início do vídeo, nós sabemos o quanto os doces, pães, bolos são gostosos. E eu não acho que você precisa parar para sempre de comer essas coisas que você gosta. Mas, para que você possa ter resultados melhores, tanto para a sua saúde quanto para o seu peso, você precisa sim adotar ações diferentes
e repensar o seu consumo. É preciso refletir sobre o que realmente é necessário e qual a frequência e os resultados que você deseja. Por isso eu vou lançar esse desafio para você. Você pode começar tirando o açúcar do café, diminuindo o consumo de refrigerante ou até mesmo parar e substituir o achocolatado em pó. E nessa altura você já deve estar se perguntando se eu vou falar sobre o uso dos adoçantes. Veja bem, eu não recomendo, a não ser que seja algum adoçante natural, como o xilitol, estévia ou o eritritol. Mas sinceramente, eu acredito que você não precisa. E se bater uma vontade muito forte por doce, você pode consumir frutas mais adocicadas. Como, por exemplo, depois do almoço, você pode consumir o abacaxi de sobremesa, né? Você também tem outras frutas como a banana, o mamão, a maçã. A maçã você pode esquentar ela no micro-ondas com canela, que fica uma delícia. Enfim, você pode usar e abusar da sua criatividade. Todo mundo é capaz de ter melhores hábitos, principalmente quando tem apoio, como nesse grupo e boas fontes de informação. Muito sucesso para você e um abraço do Nutri. E até o próximo vídeo.